E a palavra de Deus, nesse dia de hoje, está no Evangelho de São João, no capítulo 14, e nos diz assim: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto eu estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amais, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, temos aqui na palavra de Deus, nesse dia de hoje, uma passagem muito significativa para todos nós cristãos, para todos os batizados e batizadas. Jesus diz aqui no Evangelho que aquele que o ama, aquele que guarda a sua palavra, tem dentro de si, morando dentro de si, ele, o Pai. Ele e o Pai. O que nós aprendemos, que a igreja nos ensina por meio dos santos, por meio da teologia também, de muitos santos, como Santo Tomás de Aquino, Dom Columba Marmion e tantos outros, eles nos dizem que essa passagem significa o batismo. Todo aquele e aquela que é batizado, que é batizada, tem dentro de si a presença da Santíssima Trindade. No ato do batismo, recebemos em nós a Trindade por termos um chamado inabitação. Deus vem habitar em nossa alma. E quando vem Deus, não vem só o Espírito, não vem só o Filho. Toda a obra de Deus é obra trina, é obra da Trindade Santa. E esta Trindade habita no coração de todo aquele e de toda aquela que permanece na graça batismal. De todo aquele que permanece na graça do batismo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós recebemos a graça santificante. E a graça santificante é maior do que tudo aquilo que foi criado e de tudo aquilo que um dia para nós também foi revelado. Porque a graça santificante é a presença real da Santíssima Trindade na alma do batizado e da batizada. É muito importante que a gente compreenda isso, porque a gente dá muito pouco valor ao sacramento do batismo. Quando eu digo pouco valor, é no sentido de conhecer pouco e viver muito pouco mais ainda.
O batismo é algo santo, é algo grande, é algo que dá aquilo que promete, Jesus Cristo. Então, nós cristãos, após o nosso batismo, recebemos na nossa alma a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta presença santa traz para nós 3 virtudes fundamentais para a nossa vida: a fé, a esperança e a caridade. Já tenho dito sobre isso. Não só a fé, a esperança e a caridade, mas também os dons daquele que um dia vamos também receber a confirmação, que é o crisma, o dom do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo. Nós recebemos, segundo Santo Tomás de Aquino, muitíssimas virtudes, mas as principais são fé, esperança e caridade. A fé é um dom, meus irmãos e irmãs. Ninguém aprende fé, aprende as verdades da fé. Mas a fé é um dom dado por Deus. É um dom que antecede o batismo, mas que é ampliado com o nosso batismo. E a fé é aquilo que permanece no coração, mesmo dos maiores pecadores. Porque quando nós pecamos contra o nosso batismo, quando nós pecamos contra o nosso Deus, nós perdemos a caridade. Deus não habita num templo sujo. Essa Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, habita na alma que permanece em estado de graça. É muito importante que a gente compreenda isso. O estado de graça para o cristão é como o ar que nós respiramos, é como a água que a gente bebe, é aquilo que dá vida à alma. Por isso, devemos nos afastar de toda e qualquer situação que seja pecaminosa, que traga em si a natureza de pecado mortal, e recuperar a nossa graça. Uma vez perdida a graça do batismo, por meio de um só pecado mortal, você só pode recuperar esta graça mediante uma santa confissão dos seus pecados. Como é importante essa catequese da igreja para nós, essa catequese dos santos, de modo especial de Santo Tomás de Aquino, um grande teólogo da igreja, que ele nos diz, por meio das verdades de fé, que quando uma pessoa peca gravemente, a Santíssima Trindade não pode permanecer habitando no coração dessa pessoa. Ela perde com isso a caridade. A caridade. A caridade é perdida num ato de pecado mortal. Pode procurar isso no catecismo, está lá muito bem escrito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para manter dentro de nós a inabitação da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é preciso que estejamos em estado de graça. E tudo aquilo que fizermos fora do estado de graça, aos olhos de Deus, tem importância se forem atos bons, mas não influencia na nossa salvação. Os atos que contribuem com os méritos de Jesus Cristo para a nossa salvação são os atos realizados em estado de graça. É muito importante a compreensão disso aqui que a gente está falando. Por que falo tanto do batismo? Porque o batismo, ele é a porta. O batismo é a iniciação de uma vida nova. E a igreja no Brasil lança um documento, Iniciação à Vida Cristã. O que é a vida cristã? É a vida de santidade. Não tem essa história de cristão ser iniciado para permanecer no pecado. Jesus diz, teu olho te leva a pecar, arranca e joga para fora. Ou seja, se você está em alguma situação que está te impedindo de estar na graça de Deus, procura resolver isso. Procura resolver isso. Porque é preciso viver
na graça de Deus. Nada é mais importante nesta vida do que estar na amizade com Deus. E a amizade com Deus só é possível fora do pecado mortal. Isso são verdades de fé. São verdades duras, mas são verdades que salvam a nossa alma. É uma questão de opção pelo Senhor, em que a gente é capaz de abrir mão de qualquer coisa que nos afaste de Deus. Se existe alguma coisa que te afasta de Deus, que te faz estar acorrentado em algum pecado mortal, liberte-se dessa situação pelo sangue de Jesus Cristo. E volte ao estado de graça, ao estado de pureza do batismo. E esse estado só é recuperado nos adultos depois de uma boa confissão. Essas são verdades da nossa igreja, estas são verdades da nossa fé. Vamos nos preparando para colocar diante de Deus as nossas intenções para o Santo Texto de hoje. Nós queremos colocar a intenção por todos os batizados e batizadas da igreja, que são incorporados em Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Quando você é batizado, você é incorporado a Jesus. Incorporado na igreja. E fazer parte desse corpo significa estar salvo. Estar em graça. Faz parte do corpo de Cristo os pecadores? Faz também. Todos os batizados fazem parte. No entanto, quem tem a graça santificante, aqueles que permanecem no estado de pureza de sua alma, estes, em muito pouco tempo, estarão na glória. É preciso que você compreenda isso aqui. Na terra, vivemos na graça, para no céu, vivermos na glória. Para viver na glória do céu, é preciso viver na graça aqui na terra. Na graça santificante.